A paz do Senhor, irmãos. Que bom estar com você mais uma vez na nossa Escola Bíblica Online. Iniciando esse primeiro trimestre de 2024, essa já é a lição de número 2. E eu quero fazer uma lição um pouco diferente com você. Eu quero te ajudar a montar a sua lição da Escola Bíblica. Já para isso, eu gostaria que você pegasse ali a sua lição, certo? Essa é a nossa lição, essa é a nossa revista, né? A nossa lição é essa daqui, a lição de número 2. E eu quero pedir que você também, se for possível, pega no nosso PDF, certo? Aqui embaixo tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e ler o PDF, a nossa aula preparada com todas as referências bíblicas. Por que eu quero fazer isso com você hoje? Uma aula bem diferente. Porque eu quero que você leve essas anotações para a sua sala de aula, certo? E não tem lugar melhor para nós anotarmos do que na nossa revista. Então vamos lá. Lição de número 2. O tema é imagens bíblicas da igreja, certo? Imagens bíblicas da igreja. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu quero fazer essa introdução com você. Por quê? Porque nós começamos a falar de imagens, igreja noiva, ela é esposa, é corpo de Cristo. Só que muitos dos irmãos não têm noção do que é esta imagem, qual é a ideia dessa imagem, certo? Então, nós precisamos entender o seguinte, que a imagem é uma representação das coisas que estão no céu, certo? Do sistema de adoração, de comunhão com o Senhor. Quando você lê ali no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, tá? Você vai ver Jesus tendo um diálogo com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, ou seja, na época de Jesus, ele deveria ser a pessoa mais entendida da lei que existia. Esse era o mestre da lei. Só que quando Jesus começa a falar com ele a respeito de um novo nascimento, né, ele se perde totalmente na história, certo? Ele se perde na história. E Jesus vai dizer assim para ele, falou, ó, se eu estou falando de coisas terrenas e você não está entendendo, imagine só se eu começar a falar com você das coisas espirituais. Então, é preciso, irmãos, nós deixarmos muito claro isso, que o que são essas imagens, figuras, tipos, eles são sombras das coisas futuras, né? E isso daí nós está lá em Colossenses capítulo 2, versículo de número 17, tá? O nosso texto áureo e a nossa verdade prática vão dizer assim, textual, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito revela-nos quão grandiosa ela é. Ou seja, o nosso texto áureo está repleto de imagens da igreja. Uma nação santa, um sacerdócio real, um povo que foi adquirido. E vai dizer que ele tem uma função, que é anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Tá? Então existe uma função. E é isso que você precisa pegar e olhar, certo? Que o texto áureo ele traz imagens, exemplos, certo? De coisas que estão no céu, semelhantes, e ele assemelha com as coisas aqui da terra. Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, vai de forma resumida, né? Eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, que o homem espiritual, o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. É por isso que a Bíblia vai trazer os tipos,
as figuras, tá? Para as imagens, para que nós possamos ter uma ideia do que o Senhor quer, tá? Para que nós possamos ter uma ideia. Quando nós vamos ali pro tabernáculo, certo? O tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, a reconstrução de Herodes, nós vamos ter ali uma série de representações de coisas que estão no céu, certo? Hebreus capítulo 9 e 10 vai deixar bem claro isso, que existe uma série de representações ali, de objetos, cerimônias, que são representações do que está no céu. Não quer dizer que necessariamente exista um altar no céu, exista sacrifício no céu, não. Mas é um tipo, uma figura de coisas que já existem no céu, tá? Quer um outro exemplo? É só nós olharmos o próprio Deus. Existe uma palavra na teologia chamada antropomorfismo, certo? Que em forma geral, bem resumida a explicação, é pegar coisas inanimadas, coisas que estão apenas na mente, né, e explicá-las com formas humanas e formas, né, que o ser humano possa compreender. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, versículo 3, assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, ok? Isaías capítulo 66, versículo de número 1, ele vai dizer que o Senhor está assentado e a terra é o estrado dos seus pés. Vamos lá. O Senhor tem olho? Tecnicamente não. O Senhor tem pés? Tecnicamente não. Por quê? Porque João 4:24 vai dizer que o Senhor é Espírito. O Senhor não tem uma forma concreta. Mas para que eu, você, nós possamos compreender quem é Deus, o Senhor, ele se revela por formas humanas, certo? Então, existe essa revelação do Senhor. Então, é muito importante nós termos isso, ter isso em mente como uma base para você explicar para o teu aluno. Porque você vai chegar figura, imagem, e ele vai ficar perdido na sala. Então explica para ele, deixa muito claro para ele o que é um tipo, o que é uma imagem, certo? O porquê disso na Bíblia, o porquê, certo? Que a razão é simples, é para o meu e o seu entendimento, ok? Irmão, se eu estou te ajudando, não esquece de deixar um like aí, certo? Se você chegou pela primeira vez, bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreve, compartilha com outros irmãos para que o material chegue mais longe e o povo de Deus possa ser abençoado. A introdução da nossa lição diz assim: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que tratam do relacionamento, que descreve função ou mostra a forma em que a igreja é habitada, é a habitação de Deus. Ou seja, a igreja, nenhum das figuras que nós vamos estudar, ele consegue explicar totalmente a igreja. Mas conforme nós vamos explicando aos nossos alunos, vai clareando na mente deles o que é ser igreja, certo? A importância e a necessidade de ser igreja, tá? Então nós vamos ter 3 subtópicos, certo? O primeiro, imagens que descrevem relacionamento. Já no segundo, imagens que descrevem a função. E o terceiro, imagens que descrevem a habitação, tá? Então, todo aqui no PDF, certo? Bonitinho, organizadinho, com todos os versículos para você. E eu te aconselho, entra lá no nosso grupo, certo? No nosso grupo, toda aula, eu tenho ali uma série de leitura diária, certo? Leitura diária. Eu coloco todo dia para ajudar você como professor a já ir mexendo com o seu aluno durante a semana. Manda para ele, manda no grupo da igreja. O pessoal vai lendo.
porque nós sabemos que a grande maioria dos nossos alunos não lê a revista da Escola Bíblica, certo? Durante a semana. Então, esses cardzinhos que nós vamos postando ajuda bastante, tá? Então, o que é a noiva? Nós precisamos entender primeiro o que é a ideia de noivado, certo? Para nós e para o Israel. Para nós, o noivado ele é subsequente ao namoro e anterior ao casamento. É um tempo de preparação, de conhecimento, né? Do namoro as pessoas se conhecem e vão traçando alguns planos que vai levar ao noivado. Nesse noivado, os planos vão tomando forma, vão se pensando em datas, vai se montando toda uma história de vida, ok? Que vai culminar no casamento. Agora, no Antigo Oriente, e até mesmo no Oriente Moderno, o noivado, primeiro que não existe namoro, certo? As pessoas se olham, se conhecem a família, e eles vão tratar o noivado. Pode ser os pais que tratam, como era antigamente, certo? Nos tempos bíblicos, ou pode ser o próprio casal que vai se conhecer, vai tratar o noivado. Só que qual a diferença? Que o noivado deste Oriente, ele já tem o peso do casamento, certo? Já tem o tom de casamento, sem a relação sexual, tá? Deixa bem claro. Os noivos, eles tratam esse casamento, eles tratam esse noivado com o compromisso do casamento. Ou seja, na mente deles não pode voltar atrás, como nós temos aqui no Brasil, nos países ocidentais, certo? Que o noivado pode ser desfeito a qualquer momento por qualquer pessoa. No Antigo Oriente, não. Por quê? Porque o noivado é o início da aliança, é o início do casamento. Então, quando Cristo está falando do noivado, da igreja como noiva, ele está falando de um relacionamento que mesmo sem ser consumado, ele será consumado em Apocalipse capítulo 19, nas bodas do Cordeiro, mas a igreja já está num relacionamento sem volta com Cristo, certo? Em que esta aliança foi selada no Calvário com seu sangue e existe um compromisso de integridade e pureza, certo? Um compromisso em que não pode ser deixado para trás. Mateus 1,19, nós temos a história de José, que quando ele viu que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente, tá? Para quê? Para que ele tomasse o ônus da separação, tá? Porque ele era um homem santo, homem justo, né? Mas o Espírito Santo falou com ele. Até então ele não sabia da história, tá? Então, é muito importante você marcar isso, certo? E essa noiva, ela tem qualidades que precisam ali ficar evidenciadas. E isso daí você pode encontrar em Gênesis, capítulo de número 24, quando Eliezer vai buscar uma esposa para Isaac, certo? E essa esposa, ela precisava ser uma mulher bela, virgem, disposta, obediente, decidida, corajosa, hospitaleira, habilidosa, uma boa esposa, mãe e principalmente temente a Deus. Então, quando nós olhamos para a imagem da noiva, nós olhamos o quê? Nós temos exatamente essa ideia de pureza, de alguém que está sendo preparada. Já o segundo subtópico, a esposa de Cristo, ela vai falar de um relacionamento mais profundo, certo? De um relacionamento em que essa mulher, que já está casada, essa esposa, ela toma a decisão de viver para seu marido, para a família, tá? E é muito importante nós colocarmos isso, que a esposa está em submissão ao marido, tal qual a igreja está de Cristo. Só que veja bem, nesse último tempo nosso, a palavra submissão pegou um termo muito pesado. Por quê? Feminismo, liberalismo, tá? Pegou um termo muito pesado, como sendo alguém que está debaixo de opressão.
E a submissão bíblica é muito diferente disso. A submissão bíblica, ela fala da voluntariedade, por causa do amor, se colocar debaixo da mão de alguém. Por quê? Porque Cristo está, a igreja está debaixo das mãos de Cristo. Por que que a igreja se coloca em submissão debaixo das mãos de Cristo? É por medo? É por vara de ferro? Não, é por amor, tá? Então explique isso para o teu aluno, que a ideia de submissão bíblica é diferente do que o mundo prega hoje. Submissão na Bíblia, ela fala de você por amar, respeitar, você entrega a sua vida e o controle na mão daquele que você ama. Logicamente que dentro disso, falando entre Cristo e a igreja, dentro do casamento, a submissão fala em a mulher compreender o seu papel de esposa, certo? Que ela é altamente atuante, só você ler Provérbios capítulo 31, a mulher de Provérbios, meu Deus do céu. Quando Salomão escreve a mulher de Provérbios, ele está olhando para a mulher de hoje, certo? Que trabalha, cuida da família e ela faz tudo bem. Então a esposa do Cordeiro, certo? É aquela que terá esse encontro místico com ele em Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 7 e 9, que será a consumação desse casamento, será nas bodas do Cordeiro, tá? E o último subtópico do primeiro tópico é rebanho de Deus. Pega essa referência. Atos capítulo de número 20, versículos 28 e 29, em que Paulo falando com os pastores de Éfeso, ele vai aconselhar que esses tenham cuidado do rebanho de Deus, certo? Que está sobre os seus cuidados. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 22 e 23, vai nos levar também a esse ponto. A ideia do rebanho são ovelhas que estão sob o cuidado desse pastor. Se você for lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, e você tiver paciência de cuidar, de contar, porque eu tive, existem 19 referências a ovelhas em João capítulo 10. Existem 19 referências. E todas estas referências, elas falam do cuidado do pastor pela sua ovelha. Então, a ideia de rebanho dentro do Novo Testamento é uma ideia muito clara, em que todos nós fazemos parte desse rebanho, tá? Então é importante você anotar essas referências e você ir passando ele para os seus alunos, encaixando dentro da tua lição, porque veja bem, esse PDF, certo? É bem legal, é o PDF que eu fiz para a minha aula, a aula que eu estou ministrando para você. Então você vai pegar o meu PDF, mais os teus estudos e você vai preparar a sua aula. Por isso que eu falei para você, pega a tua lição, vamos devagarzinho, vamos marcando, certo? Vamos marcando aí os tópicos, referências, para você ter uma boa aula. O segundo tópico diz assim, imagens que descrevem função, certo? Primeiro subtópico, geração eleita, sacerdócio santo. Esta imagem, tanto da geração eleita como do sacerdócio santo, é um resgate da imagem do Antigo Testamento. Por quê? Porque ali, nessa ideia de geração eleita, é a ideia de etnia, certo? Etnia. Um povo, certo? Um povo que foi escolhido. A ideia do sacerdócio também, ele vem do sacerdócio araônico, certo? Sacerdócio de Arão. E o que nós precisamos entender? Que o grande propósito, projeto de Deus para Israel é que ela entendesse que o Senhor chamou Israel para ser essa nação de sacerdotes, essa nação que representa o reino, tá? Só que Israel não cumpriu a sua função. Ele nem se manteve puro, por isso nós tivemos o cativeiro, e nem
foi o sacerdócio de Deus, porque Êxodo capítulo 19, Deus vai deixar bem claro que Israel foi chamado para ser uma nação de sacerdotes, tá? E é importante nós entendermos que esse reino e sacerdócio será cumprido plenamente em Apocalipse capítulo 20, que é o período do milênio, certo? Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6, especificamente de 4 a 6, tá? E esta igreja, ela é uma geração eleita. Ela foi chamada, foi separada pelo Senhor para viver um propósito. Olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 17, versículos 15 e 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são deste mundo, como do mundo eu não sou. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Olha a eleição da igreja. Nós estamos, mas não somos. E o que nos santifica é a palavra da verdade. Isto vai levar para nós um peso muito importante do que Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nós estamos crucificados com Cristo e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ou seja, esta santidade nos leva a uma separação. Nós somos eleitos pelo Senhor para sermos santos, separados, vivendo uma vida que represente o reino de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto, a ideia do sacerdócio real, tá? A ideia do sacerdócio. Quando nós falamos sacerdócio real, nós falamos aqui do sacerdócio universal de todos os crentes. Irmãos, nós não estamos falando aqui de função ministerial, mas nós estamos falando de uma chamada direta de Deus para quê? Para proclamarmos as virtudes do reino, para oferecermos sacrifícios espirituais, para sermos mediadores, certo? Entre o homem e Deus, levar as orações, orar pelos enfermos, orar pelos que estão em necessidades. A função do sacerdote é exatamente se colocar entre o homem e Deus, certo? Porque o homem não se achega a Deus, mas o sacerdote ele pega as necessidades do homem e leva até Deus, e pega a resposta de Deus e traz até o homem, tá? Mas Jesus é o único mediador. Sim, ele é. Mas em Cristo, nós estamos e fazemos essa mediação, certo? Pode ver quantas pessoas te pedem oração, quantas pessoas vão diante de você fazer os seus queixumes, as suas reclamações, e você fala para ele, vamos orar? E você ora com ele, e aquela pessoa sai aliviada. Esse é o poder do sacerdócio. O segundo subtópico, corpo de Cristo. Eu creio que essa é a imagem mais comum que nós temos. Até se você pegar aqui a nossa lição, a capa da nossa lição traz exatamente essa ideia, ó, a cruz se formando, né, a cruz de Cristo, e centenas de milhares de milhões de pessoas se achegando para quê? Para fazer parte desse corpo. E nós precisamos compreender que dentro do corpo, cada um tem a sua função, por mais que não pareça tão glamuroso, não pareça tão fantástico essa função, mas cada um tem a sua função dentro do corpo, tá? E dentro desse corpo, nós nos movemos, trabalhamos, reagimos, né? E Paulo vai falar muito disso em 1 Coríntios capítulo de número 12, aonde ele trata das questões dos dons, certo? Mas ele vai dizer que os dons foram deixados para o aperfeiçoamento dos santos e é dado a cada um segundo o que for útil, para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo. Ou seja, a ideia de dons dentro da Bíblia, talentos dentro da Bíblia, ela é não para mim, mas é para o corpo. Eu não recebo nada para mim, eu recebo para o corpo.
Os dons são para o corpo. Os talentos são para o corpo. Se você está entendendo, então é importante nós termos esta figura, esta visão do corpo, tá? E compreendermos que nós somos corpo, mas a cabeça é Cristo. Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, certo? Nós somos corpo, mas a cabeça, o que comanda, está no céu. O corpo está na terra, mas a cabeça está no céu. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, vai falar a imagens que descrevem habitação. Nós vamos ter 3: santuário de Deus, casa de Deus e, por último, o privilégio de ser igreja. Quando nós falamos de santuário, nós falamos de um lugar de manifestação, certo? Quando você fala, templo, santuário, a tua cabeça vai para onde? Vai para o prédio, que é a igreja. O prédio é igreja, certo? O prédio é igreja. Só que a igreja, ela é constituída por pessoas de todos os lugares, todos os cantos, que são cheias da presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Nós somos o templo. Mas Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas desse edifício. Ou seja, se você tiver um tijolo, você tem o templo? Não, você tem uma parte do templo. Quando todos os tijolos bem ajuntados com massa, ferragem, ele vai se transformar em um edifício. Ou seja, o corpo de Cristo, ele é a junção de todas estas pedras vivas, certo? De todas essas pedras vivas. Eu e você formamos o corpo de Cristo, tá? Que automaticamente também se torna a casa de Cristo, a casa de Deus. Esta casa fala de habitação, fala do local da presença, local de manifestação, tá? É por isso que Davi, no Salmo de número 27, verso 4, vai dizer que ele quer o quê? Ele quer habitar na casa, ele quer morar na casa. Primeiro, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 15, tem de estar na casa, porque os olhos do Senhor estão postos na casa. Então, quando você for falar da casa para o seu aluno, traz esta ideia de família. Em Efésios vai dizer que nós somos a igreja é a família de Deus. Tá? E esta ideia de família, ela permeia o povo de Deus desde Israel. Israel era uma única família, a família de Abraão. A igreja é uma junção de famílias. E eu sempre digo, pode haver família sem igreja, mas nunca haverá uma igreja sem famílias, tá? Porque o que é a igreja é a junção de famílias. Então marca isso, explica isso para o teu aluno, mostra para ele a importância da ideia da casa, aonde todos estão seguros, tem habitação, que todos tenham a alegria de estar nessa presença, tá? Leva textos para ele, nós temos aqui uma sequência de textos no nosso PDF que vão te ajudar, certo? E por último, o último tópico é o privilégio de ser igreja. Agora nós vamos encerrar, certo? Nós vamos ter a conclusão, mas nós vamos encerrar a nossa lição com essa ideia do privilégio de ser igreja. Tá? Por quê? Porque a igreja, ela não é uma agremiação, ela não é uma instituição. O que é a igreja? A igreja, ela é o povo de Deus reunido e vivendo aqui na terra. A igreja é a representação visível do reino de Deus. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 12, 13, 14 assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres,
e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, o que é a igreja? É a junção de pessoas abissalmente diferentes, pensamentos, atitudes, propósitos diferentes, mas se reúnem e se tornam parte da igreja. E 1 Coríntios 12, 27 vai dizer que nós somos todos membros de Cristo. Ou seja, é como minha mão, certo? A minha mão faz parte do meu corpo, que faz parte de quem eu sou. Está ligada à cabeça. Esta é a ideia de sermos privilegiados por estarmos na igreja. Por quê, irmãos? Porque aqui é o lugar de manifestação, de presença, revelação de Deus. Logicamente que nós não podemos ser igreja sozinho, tá? Nós estamos numa época aí que as pessoas tomam o direito de ser igreja sozinhos, certo? Que nós chamamos de desigrejado. Eles se dizem crentes, mas eles não têm relacionamento com Deus. Eles não têm relacionamento com o Senhor. Então é muito importante, quando você for tratar desse último tópico, fala da questão dos desigrejados, que são essas pessoas que até têm boa vontade, mas eles não querem se relacionar. E a ideia de igreja, casa, templo, esse privilégio, fala de relacionamento, fala de comunhão, fala do estar junto, do estar perto, partir do pão, tá? Então vai lá, trata com seus alunos a respeito disso, mostra para eles as imagens bíblicas, certo? Mostra para eles o que a Bíblia revela sobre ela mesma, tá? E para nós concluirmos, né, nós vamos ver a igreja de uma forma completa, através das imagens de relacionamento, função, habitação, e nós podemos entender que isso não é um clube, certo? A igreja não é um clube, a igreja não é um partido, a igreja ela é um corpo, a igreja ela é a representação visível do reino de Deus aqui na terra. Então eu espero que esta aula tenha sido bênção para você. Não se esqueça de comentar, de compartilhar, e nós já estamos preparando a lição de número 3. Deus te abençoe e até semana que vem.